Olá, pessoal. Meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e na aula de hoje a gente vai ver os tipos de ovos existentes, os mais diferentes animais, desde os invertebrados até os vertebrados, e os tipos de clivagem que vão existir de acordo com os tipos de ovos. Bem, o ovo ou zigoto, ele vai ser constituído por um material nutritivo, que é o vitelo, e uma parte de material formativo, que a gente vai chamar de polo animal. No polo animal, a gente pode encontrar o núcleo e o citoplasma. Entretanto, em alguns ovos, dependendo da espécie, a gente pode encontrar espalhado ao longo desse citoplasma uma quantidade de vitelo, sendo que esse vitelo ele pode se acumular em grande quantidade ou em pouca quantidade, dependendo da necessidade do embrião após a fecundação. Bem, esse processo de acúmulo de grânulos de vitelo no citoplasma é chamado de vitelogênese e ele vai acontecer ao longo do processo de ovogênese, como a gente viu na gametogênese comparada. Uma vez que esse ovo possa armazenar uma determinada quantidade de grânulos de vitelo, essa quantidade e distribuição de grãos de vitelo na estrutura do ovo vai implicar numa facilidade ou numa dificuldade do processo de clivagem. Então, a clivagem ela vai depender da quantidade existente de grãos de vitelo e da distribuição desses grãos ao longo da estrutura do ovo. Bem, os ovos, eles podem ser classificados quanto à quantidade e distribuição desses grãos de vitelo ao longo do citoplasma. E isso vai influenciar, como a gente falou, a existir tipos diferentes de clivagem ao longo dos mais diferentes organismos. Bem, o que é o vitelo? O vitelo é a substância nutritiva do ovo. Então, ele vai se acumular ao longo do processo de ovogênese, portanto, ele é formado durante o desenvolvimento do gameta feminino, no caso o ovócito, e ele vai ser extremamente importante para animais que apresentam fecundação externa, por exemplo, no caso dos vertebrados, dos peixes e dos anfíbios. E também, no caso dos vertebrados, para aqueles animais como os répteis e as aves que vão se desenvolver no interior de ovos, sendo que esses ovos são delimitados por uma casca calcária. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ovo de uma ave, né? Ovo de galinha, como a gente está acostumado a ver frequentemente. Lá dentro a gente vê a gema. Essa gema, na verdade, é esse vitelo que esse ovócito acumulou ao longo do seu processo de desenvolvimento, ainda lá no ovário da mãe. Bem, aqui a gente tem ovócitos de peixe, como a gente pode ver, tem muito vitelo aqui dentro, certo? E conforme esses animais se desenvolvem, o que vai acontecer? Eles vão usando essa reserva nutritiva para permitir o desenvolvimento do seu organismo. Conforme o animal se desenvolve, por exemplo, aqui a gente tem um embrião de peixe ao redor do saco vitelino que está cheio de vitelo. Esse vitelo vai sendo consumido com o desenvolvimento embrionário e o organismo como um todo vai crescendo. Aqui a gente tem um embrião de galinha. Esse animal ele vai estar fechado dentro de um ovo constituído por uma casca ao seu redor, portanto, ele não consegue obter alimento do lado externo, certo? Do meio, ele não vai ter também uma placenta em contato com a mãe, então ele tem que ter uma forma para conseguir se desenvolver. No caso aqui, então, a gente tem um conjunto de vasos sanguíneos que vão se desenvolvendo e
entram em contato com o saco vitelínico e vão absorvendo, consumindo esses grãos de vitelo conforme ocorre o desenvolvimento desse embrião. Uma vez que esse embrião começa a se desenvolver, ele vai crescendo e o saco vitelínico, por sua vez, vai diminuindo. Bem, como a gente falou, os tipos de ovos, eles vão ser classificados de acordo com a quantidade de distribuição do vitelo existente no citoplasma. Então, lécito significa vitelo. Esse ovo ele pode apresentar pouca quantidade de vitelo, moderada quantidade de vitelo ou muita quantidade de vitelo. No caso, os ovos que apresentam pouca quantidade de vitelo, oligo significa pouco, lécito vitelo, ovos que apresentam pouco vitelo. Mesolécitos são aqueles ovos que apresentam quantidade moderada de vitelo, são também conhecidos como ovos heterolécitos. Megalécitos ou telolécitos significa que esse ovo apresenta uma grande quantidade de vitelo. E além desses três tipos, nós temos um outro tipo de ovo, na qual o vitelo ele vai ficar concentrado na região central do ovo, portanto, ele vai ser chamado de centrolécito. Então, aqui a gente tem ilustrações desses tipos de ovos. Aqui a gente tem um ovo do tipo oligolécito, então, como a gente pode ver, tem pouco vitelo distribuído dentro do citoplasma, certo? Os grãozinhos aqui de vitelo estão representados em tons azuis e aqui mais alaranjado. No caso dos mamíferos, a gente pode ter ovos do tipo oligolécito. No caso do ser humano, a gente pode chamar esse ovo de ovo alécito, porque ele não vai ter quantidade nenhuma de vitelo no seu citoplasma. No caso dos equinodermas, por exemplo, estrela do mar, ouriço do mar, a gente tem uma quantidade pouca de vitelo distribuída no seu citoplasma. Então, esse ovo vai ser chamado também de oligolécito. Nos ovos heterolécitos, como a gente pode ver aqui, ó, existe uma distribuição de vitelo, porém esses grânulos não estão em grande quantidade, mas está em maior quantidade quando a gente compara com um ovo oligolécito, e esses ovos ocorrem nos anfíbios. Já no caso dos peixes, répteis e aves, a gente vai notar que o ovo desses animais apresenta uma grande quantidade de grânulos de vitelo, quando comparado aos outros tipos de ovos. Esse vitelo vai acabar preenchendo grande parte do citoplasma, portanto, ele vai ser chamado de ovo megalécito ou ovo telolécito. Já no ovo centro-leste, a gente pode notar que os grânulos de vitelo eles se concentram na região central ao redor do núcleo, tá? O restante do citoplasma não apresenta vitelo. Esses ovos ocorrem especialmente nos insetos e em alguns artrópodes também. Bem, então, os ovos oligolécitos, né, que são aqueles que têm pouca quantidade de vitelo, esse vitelo ele está distribuído dentro do ovo de forma homogênea. Então, a gente pode ver aqui os pontinhos, né, distribuídos por igual dentro do citoplasma desse ovo. Como a gente falou, quem vai apresentar esses ovos do tipo oligolécito? Os equinodermas, que são ouriço do mar, estrela do mar, bolacha do mar, e os mamíferos em geral, sendo que no caso do ser humano, a gente vai chamar esse ovo de alécito. Nos ovos mesolestos, a gente tem uma quantidade moderada de vitelo, e o vitelo ele vai ficar concentrado em um dos polos desse ovo, que a gente vai chamar de polo vegetal. Enquanto que no polo que não apresenta grãos de vitelo, a gente pode encontrar o núcleo,
e o citoplasma com grânulos ausentes. Por que que isso ocorre? Porque o vitelo, ele tem uma densidade maior. Uma vez que esse ovo fique parado no ambiente, o que ocorre é que o vitelo, por ser mais pesado, ele vai acabar indo para baixo. E aí a gente pode notar uma divisão ali entre região do citoplasma que está sem vitelo e região que tem um acúmulo dos grãos de vitelo. Então, pela própria ação da gravidade, esses grãos de vitelo acabam se depositando na região de baixo do ovo, tá? No polo vegetal. Bem, o que vai acontecer se a gente imaginar que esse ovo, futuramente, após a fecundação, ele vai entrar em clivagem, ou seja, ele vai começar as suas divisões mitóticas. Se a gente tem uma região aqui livre de grãos de vitelo, isso vai acabar dividindo, né? O citoplasma ali divide muito mais facilmente do que se eu tivesse uma quantidade de vitelo, porque ele é uma substância mais densa. Entretanto, imaginem se essa divisão começa aqui, quando chegar nessa região que tem grãos de vitelo, a clivagem ela vai ser dificultada. E com isso há um atraso nessa região, quando comparado às divisões que estão ocorrendo no polo animal. Então, eu começo uma divisão na região do polo animal, região onde está o núcleo, porém, o tempo decorrido na divisão no polo vegetal, ele ocorre mais lentamente. Com isso, né, com o passar do processo de clivagem, o que vai ocorrer é que quando a gente tiver a primeira divisão mitótica, segunda divisão mitótica, terceira divisão mitótica, na região do polo vegetal, vai ocorrer um atraso em relação ao polo animal. Portanto, eu posso ter, por exemplo, aqui 4 células formadas já, entretanto, no polo vegetal eu só tenho 2, por exemplo. Como a gente falou, esses ovos mesolésticos vão ocorrer nos anfíbios. No caso dos megalécitos, a gente vai ter uma grande quantidade de vitelo distribuído por todo o citoplasma desse ovo. Então, numa representação, a gente pode ver que, diferente dos ovos dos anfíbios, né, que mais ou menos metade da quantidade de citoplasma está livre de grãos de vitelo, aqui, nesse caso, praticamente todo o espaço do citoplasma está preenchido por grãos de vitelo. Aqui a gente tem uma imagem real desses ovos de peixes, no caso aqui, certo? E aqui estaria o limite da membrana plasmática do ovo, sendo que no citoplasma a gente tem uma grande quantidade gigantesca de grãos de vitelo. Essa estrutura ao redor aqui a gente vai ver na aula de desenvolvimento inicial dos peixes, que é a zona pelúcida que está presente lá desde o momento da fecundação ainda, tá? No caso das aves e dos répteis, que a gente vai ter também uma grande quantidade de grãos de vitelo formando o saco vitelínico, e à medida que esse organismo se desenvolve, ele vai crescendo de tamanho e o saco vitelínico vai sendo consumido. Como a gente pode notar, nesse caso aqui, como tem muito vitelo, assim como nos ovos dos peixes, a divisão celular ela vai ocorrer somente na região do citoplasma, onde está presente o núcleo, onde eu tenho uma região livre de grãos de vitelo. Tem tanto vitelo nessa região do ovo que esse vitelo vai acabar impedindo essa divisão celular em toda essa região. Portanto, a gente tem divisão celular só na região do núcleo, tá? Que vai formar uma estrutura ali sobre esse ovo que está repleto de grãos, chamado de disco germinativo. Bom, e os ovos do tipo centro-leste são aqueles que têm grande quantidade de vitelo, porém esse vitelo ele está distribuído ao redor do núcleo lá no centro do ovo.
Então, a gente pode ver aqui o núcleo, os grãos de vitelo, certo? Núcleo, grãos de vitelo, e o restante do citoplasma está livre de vitelo, tá? Isso acontece nos insetos em geral e em alguns outros artrópodes. Bem, então, de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo, a gente pode ter basicamente 4 tipos de ovos. Os ovos oligolestos, que vão ocorrer nos equinodermas, nos mamíferos e também nos protocordados, por exemplo, no anfíoxo. A gente pode ter os ovos mesolestos, que ocorrem nos anfíbios, os ovos megalestos, que vão ocorrer nos peixes, répteis e nas aves, e os ovos centrolestos, que vão ocorrer nos insetos. Bem, aqui a gente tem uma representação de como essa quantidade de distribuição de vitelo vai implicar no processo de clivagem, certo? Então, se a gente tem um ovo oligolesto, ou seja, a gente tem pouca quantidade de vitelo, esse ovo entra em divisão mitótica, porém, ele consegue se dividir como um todo. Entretanto, se a gente pega um ovo do tipo mesolesto, quando ocorre a primeira divisão mitótica, ela vai se iniciar na região sem vitelo, porém, quando chegar na região que tem vitelo, isso vai ficar um pouco atrasado, de modo que, à medida que as divisões progridem, a gente vai ter células com diferentes tamanhos. Por quê? Porque ocorreu um atraso na divisão celular nessa região aqui, certo? Agora, se a gente pega um ovo do tipo megalesto, que tem vitelo por todo esse ovo, o que vai acontecer? Onde não tem vitelo, somente na região ao redor do núcleo, que forma aquele disco germinativo ali. Então, é só nessa região, nesse disco, que vai ocorrer o processo de clivagem. Então, a clivagem se inicia e segue adiante. Porém, nenhuma região do restante do ovo, que é chamado de polo vegetal ou polo vegetativo, ele consegue se dividir por conta de ter um acúmulo muito grande de grãos de vitelo naquela região. E os ovos centro-lestos, eles vão apresentar, então, uma massa de vitelo lá no centro do ovo, o núcleo está aqui, e aqui na periferia do ovo eu tenho citoplasma livre de grãos de vitelo. Esse ovo vai entrar em divisão, a divisão vai ocorrer inicialmente no núcleo, dividir o núcleo, teria que dividir o citoplasma, mas não é isso que acontece. Esses núcleos, eles seguem se dividindo, então eu estou tendo uma divisão nuclear, mas não uma divisão citoplasmática, porque ao redor desse núcleo tem uma massa de grãos de vitelo, e isso vai impedir a divisão citoplasmática, de modo que, para que o citoplasma consiga dividir, ele tem que estar livre de vitelo. Portanto, nesse momento em que os núcleos estão se dividindo, eles começam a migrar para a periferia do ovo, e aí sim ocorre uma divisão citoplasmática somente na região da superfície desse ovo. O que a gente vai encontrar ali dentro? Essa massa de vitelo, que vai ser utilizada para o desenvolvimento do embrião. Então, após a fecundação, esses ovos, seja ele com mais quantidade de vitelo ou menos quantidade de vitelo, vai ocorrer o processo de clivagem, na qual uma única célula chamada de ovo zigoto vai iniciar seu processo de segmentação e vai originar agora um ser multicelular chamado de mórula. Então, esse organismo multicelular, ele vai ser formado de acordo com a quantidade de vitelo presente nesse ovo. Então, o padrão de divisão vai ser característico para cada uma das espécies, de acordo com a quantidade de vitelo presente nesse ovo. Então, se eu tenho
menos vitelo, a chance de eu ter uma divisão por completo é muito maior. Agora, se eu tenho um ovo cheio de grãos de vitelo, esses grãos de vitelo vão acabar por dificultar o processo de clivagem. Então, somente relembrando, na clivagem a gente vai ter um processo de mitose atípica, diferente da mitose que a gente encontra na célula somática. Por quê? Porque não há recuperação citoplasmática, ou seja, não existe a fase de crescimento dessa célula. Uma vez que o ovo zigoto ele começa a se dividir, essas células filhas que se formam vão ser chamadas de blastômeros, e esses blastômeros, por sua vez, não passam pela etapa de crescimento, não existe recuperação citoplasmática. Imediatamente, esses blastômeros recém-formados, eles vão continuar o processo de clivagem, vão se dividir novamente e depois novamente, de modo que a cada divisão celular, os blastômeros vão se tornando cada vez menor, porém, o volume total desse permanece constante por enquanto, até a gente ter uma etapa de mórula. Então, aqui a gente tem a mitose típica, certo? Na qual uma célula mãe se divide e forma duas células filhas. Antes de se dividirem, essas células sofrem um período de crescimento para depois poder se dividir novamente. No caso da clivagem, é uma mitose atípica, justamente porque não tem essa fase de crescimento. Com isso, os blastômeros resultantes vão ficando cada vez menores. E com isso, a gente vai construindo uma estrutura que em um determinado momento vai ser chamada de mórula, e essa mórula agora é formada por inúmeros blastômeros que têm um tamanho muito menor do que a célula ovo que originou. Bem, essas células, esses primeiros blastômeros que vão sendo formados, eles são totipotentes, portanto, eles têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular do organismo. Como a gente viu na clivagem dos mamíferos, no caso do ser humano, se a gente separar esses blastômeros, como eles ainda são indiferenciados, eles são capazes de se diferenciar posteriormente em indivíduos exatamente iguais. Porém, esses blastômeros, eles são totipotentes em qualquer animal que a gente pensar, sejam eles invertebrados ou vertebrados. Então, em qualquer espécie que a gente pegue como exemplo, se ocorrer separação dos blastômeros, o que ocorre é a formação de indivíduos exatamente iguais, que têm uma carga genômica exatamente igual. Bem, o vitelo, então, como a gente já falou, ele vai acabar por inibir o processo de clivagem, de modo que quanto menor a quantidade de vitelo que a gente tem nesse ovo, mais fácil vai ocorrer a divisão citoplasmática, e ela vai ocorrer de uma forma mais homogênea. De modo contrário, quanto mais vitelo a gente tiver nesse ovo, a clivagem será dificultada e ela vai ocorrer de forma diferente ao longo de todo esse citoplasma do ovo. Ocorre de forma heterogênea. Bem, com isso, a gente pode classificar a clivagem em dois tipos: o tipo total e o tipo parcial. O tipo total é conhecido como clivagem do tipo holoblástica, enquanto que a clivagem que ocorre parcialmente no ovo é chamada de meroblástica. Na clivagem do tipo holoblástica ou clivagem total, os ovos eles vão se dividir por inteiro, como o próprio nome já diz. Tá? Porém, a gente pode ter
uma divisão do tipo holoblástica, sendo que os blastômeros formados, eles são de tamanhos exatamente iguais. É o que acontece, por exemplo, nos mamíferos e no ouriço do mar. Então, essa clivagem vai ser chamada de clivagem holoblástica igual. Onde que ela vai ocorrer? Nos ovos que têm pouco ou nada de vitelo, que são conhecidos como os ovos oligolésticos ou alécitos. Se a gente pensa num ovo que tem já uma quantidade maior de vitelo, por exemplo, os ovos dos anfíbios, chamados de mesolésto, o que acontece? A gente tem em uma das regiões do ovo, no polo vegetativo, uma quantidade moderada de vitelo. A clivagem vai ocorrer de forma total, holoblástica, porém, por conta do atraso que ocorre na região do polo vegetativo, porque vai ter uma dificuldade de dividir ali por conta dos grãos de vitelo, essa clivagem vai ser do tipo desigual, ou seja, eu vou ter uma divisão celular aqui mais acelerada do que no polo vegetativo. E com isso, os blastômeros formados, eles são de tamanhos diferentes. No polo animal, como eu tenho uma aceleração, né, em relação ao polo vegetal, desse processo de clivagem, as células vão se dividindo, de modo que, se eu marco um determinado momento ali, eu tenho células menores no polo animal em comparação com o polo vegetal, que essa divisão está ocorrendo de forma mais lenta. Com isso, eu gero blastômeros menores no polo animal, que também vai ser chamado de micrômeros, e os blastômeros do polo vegetativo, que são blastômeros maiores, vão ser chamados de macrômeros. Bem, no caso da clivagem holoblástica igual, que vai ocorrer nos ovos oligolésticos, o que a gente tem? Um processo de clivagem na qual, a cada divisão, a gente vai tendo redução do volume da célula inicial, formando blastômeros iguais até chegar no momento de mórula. A gente pode observar esse tipo de clivagem no ouriço do mar e nos equinodermes em geral, como a gente falou. Então, aqui, ó, é nítido que a gente pode observar essa divisão mitótica. Aqui a gente tem o ovo zigoto, aqui a zona pelúcida ao redor envolvendo esse ovo ainda. Começou a primeira divisão mitótica, formaram 2 células, depois 4 células, 8, 16 e assim por diante, até formar uma mórula. E essa mórula, que até então é uma estrutura maciça, ou seja, tenho células no interior dessa mórula, quando essa mórula formar uma cavidade no seu interior, a gente vai ter o estágio de blástula. E aí a gente vai ter início ao desenvolvimento inicial desse novo indivíduo que está se formando. Então, aqui a gente tem imagens das divisões celulares do ouriço do mar. Então, o ovo zigoto, estágio de 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros e a mórula. Novamente aqui, a gente pode ver um exemplo de clivagem holoblástica igual. Eu tenho uma única célula, o ovo zigoto, primeira divisão mitótica, 2 células, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, mórula e assim por diante. De modo que em qualquer etapa que a gente analisar, esses blastômeros apresentam o mesmo tamanho. Posteriormente, a etapa de mórula, essas células vão se reorganizar, formar uma esfera que vai delimitar essa estrutura aqui e vai abrir uma cavidade ali no meio, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então, a gente tem a formação da blástula agora,
correspondente à etapa de blastocisto no ser humano. Então, aqui a gente tem clivagem holoblástica igual ocorrendo nos mamíferos, da mesma forma que ocorreu no ouriço do mar, os blastômeros têm exatamente os mesmos tamanhos. E aí, quando a mórula for se transformar num blastocisto, aí sim ocorre a primeira modificação em relação ao ouriço do mar. Então, nesse caso aqui, como a gente viu, a nossa blástula, que aqui é chamada de blastocisto, ela vai apresentar um maciço celular interno, que é o embrioblasto, que vai dar origem ao embrião, no caso dos mamíferos. Nos ovos mesolésticos, a gente tem a clivagem holoblástica desigual, ou seja, o ovo como um todo ele vai se dividir por completo, porém, os blastômeros resultantes do processo de divisão, eles são de tamanhos desiguais. Então, aqui a gente tem a célula ovo, ocorreu a divisão citoplasmática, certo? Ocorreu aqui, ó, primeira divisão no polo animal e no polo vegetativo. Posteriormente, essas células se dividem novamente. Entretanto, a primeira divisão aqui, que ocorre perpendicular ao eixo do ovo, o que, que vai acontecer? A gente vai dividir células que não têm vitelo. Formaram-se, por enquanto, então, 8 células nessa região que não apresentam grânulo de vitelo no seu interior. Porém, na região do polo vegetativo, se eu começar esse processo de clivagem aqui, o que vai ocorrer é que isso vai ficar atrasado em relação a essa divisão. E com isso, então, por conta desse atraso, porque o processo está tendo dificuldade de acompanhar a velocidade das células aqui do polo animal, por conta da quantidade de vitelo, certo? A gente acaba formando células maiores, os macrômeros. Enquanto que nessa região aqui do polo animal, a gente tem os micrômeros, certo? Quando a gente observa a microscopia eletrônica desses ovos de anfíbios, a gente nota aqui, ó, o ovo zigoto, a primeira divisão mitótica, certo? Lá no polo animal já começa a atrasar um pouquinho. Se a gente virar essa região que está seta aqui para ver o que está acontecendo lá embaixo, na segunda divisão, a gente vê que a primeira já foi concluída, que era essa daqui, mas a segunda ainda não delimitou esses blastômeros. E aí, se a gente observa esse lado agora superior, né, que seria essa região aqui, ó, por cima, a gente vê que já tem 4 células formadas aqui, já são um pouco menores das que estão lá embaixo, no polo vegetativo, certo? Agora, se eu olho esse ovo de perfil, como nessa imagem, a gente vê os micrômeros na região do polo animal e os macrômeros aqui com um tamanho bem maior em relação a esses blastômeros que estão aqui no polo animal, tá? Se a gente olhar por cima, nessa região aqui, a gente vê os micrômetros aqui, certo? Bom, e na divisão do tipo meroblástica ou parcial, né? Na qual a gente vai ter o ovo se dividindo parcialmente, ou seja, os ovos eles não conseguem se dividir por inteiro, porque existem regiões com alta concentração desses grãos de vitelo, certo? A gente pode ter a distribuição desses grãos de vitelo de duas formas, ou praticamente ocupando todo o ovo, e aí no polo animal, portanto, esse ovo ele vai ser chamado de o citoplasma, ele fica somente nessa região do polo animal, portanto, se eu tenho um núcleo aqui, é nessa região que vai ocorrer o processo de clivagem, e essa clivagem vai ocorrer de forma discoidal, ou seja, somente nesse disco germinativo é que a gente vai ter o processo de divisão celular.
Quando que isso acontece? Nos ovos megalestos, que são aqueles ovos presentes nos peixes, répteis e anfíbios, que tem uma grande quantidade de vitelo distribuído ao longo de todo o ovo. Mas a gente também tem a clivagem do tipo superficial, que ocorre nos ovos centrolestos. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A gente tem aqui uma massa de vitelo ao redor do núcleo, que é central, portanto, a gente forma grânulos de vitelo formando uma massa que é ao redor do núcleo, na região central do ovo, e o restante do citoplasma na periferia não apresenta esses grânulos. Portanto, se a gente considerar que é na região de citoplasma livre que vai ocorrer processo de clivagem, essa clivagem vai ocorrer somente na superfície do ovo, portanto, ela é chamada de clivagem superficial. Onde que isso ocorre? Nos ovos dos insetos. Então, aqui a gente tem os ovos megalestos, certo? Se dividindo somente na região discoidal, então a gente tem um tipo de segmentação discoidal ou clivagem discoidal, certo? O restante do ovo, que apresenta polo vegetativo repleto de vitelo, não ocorre processo de segmentação. No caso da segmentação superficial, então, nos ovos centrolestos, a gente tem o núcleo central, esse núcleo vai começar a se dividir, ele está ali, envolto pela massa de grânulos de vitelo. Como o citoplasma dessa região não consegue dividir, esses núcleos acabam por migrar para a periferia do ovo, e aí sim, nessa região, pode ocorrer a segmentação do citoplasma, de modo que no interior do ovo, na região central, desse ovo centro-leste, não vai ocorrer processo de segmentação. Portanto, a gente tem uma segmentação somente na superfície, chamada então de clivagem superficial. Aqui novamente, a gente tem uma ilustração da clivagem meroblástica discoidal ocorrendo nos ovos megalestos, e aqui a gente está representando um ovo de galinha. Então, a gente tem o disco germinativo aqui, que vai ser conhecido como blastoderme futuramente. Estou olhando aqui dentro do ovo a gema ali, que é o quê? O saco vitelínico, cheio de grãos de vitelo. O embrião aqui. Então, é nessa região, no disco germinativo, que vai ocorrer o processo de clivagem. Então, eu tenho o disco germinativo aqui, recém-formado, iniciou a primeira divisão mitótica. Segunda divisão mitótica, terceira, quarta e assim sucessivamente, de modo que os blastômeros formados vão ficando cada vez menores. E aí a gente forma um disco germinativo nessa região, a qual vai originar o embrião. O restante da célula do ovo zigoto, ele não consegue se dividir por conta do acúmulo de vitelo. Aqui novamente, a gente observa o ovo de cima, então estou olhando aqui, o disco germinativo ali em cima, processo de clivagem, e numa visão de perfil aqui, como se fosse um corte sagital. Aqui está o disco, certo? Aqui, disco germinativo, olhando de lado. Disco germinativo, começou o processo de clivagem, formam-se essas fendas de clivagem e as células vão se dividindo, formando o disco aqui nessa região, certo? No caso dos peixes, né, a gente também vai ter um disco germinativo ali. Então, a gente tem aqui, o ovo zigoto repleto de grânulos de vitelo, certo? Aqui, como a gente falou, é a zona pelúcida. E em alguma região aqui, a gente vai ter um polo animal, que vai ter o núcleo iniciando seu processo de segmentação. Antes de iniciar esse processo, a região na qual a gente tem o núcleo
O ovo, ele fica num formato como se fosse uma pera, certo? Então, forma como se fosse um montinho aqui, uma montanha. Essa montanha é chamada de montículo citoplasmático, e é essa região que vai iniciar a formação das primeiras células desse disco germinativo. Então, esse ovo zigoto entra em divisão, essa região aqui apenas que vai se dividir, formam-se 2 células, 4 células, 8 células, 16 e assim por diante, até a gente ter uma estrutura chamada de mórula, tá? O que a gente vê nessa região aqui? O saco vitelínico cheio de grãos de vitelo. Se a gente olha essas estruturas na microscopia eletrônica, a gente consegue ver que realmente não ocorre nenhuma divisão citoplasmática na região de vitelo, certo? Então, aqui a gente tem montículo citoplasmático, a primeira divisão iniciando aqui, formou 2 células, 4 células, 8 células, estágio de mórula. Novamente, né, no maior aumento, 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16, até a gente ter a formação de uma mórula, composta agora por muitos blastômeros. No caso da clivagem meroblástica superficial, que vai ocorrer nos ovos centrolestos, como a gente já falou, certo? Aqui a gente tem um ovo de um inseto. Na região aqui, a gente vai ter o núcleo e o vitelo no centro desse ovo. O núcleo começa a se dividir, começa a migrar para sair dessa massa aqui de vitelo, vai para a periferia do ovo e aí sim o citoplasma começa a se dividir, de modo que no meio do ovo agora a gente vai ter uma massa de vitelo, rodeada por células totalmente separadas aqui na superfície desse ovo. Aqui a gente consegue ver a marcação desses núcleos ao longo do processo de clivagem meroblástica superficial. Então, aqui a gente tem a massa de vitelo, grão de vitelo ali no meio, na região central, o núcleo aqui mais, um tom mais esbranquiçado, ele começa a se dividir e começa a sair do meio do ovo e ir para a periferia, certo? A gente pode ver como o processo de clivagem é acelerado, né? Então, está formando muitos núcleos aqui, estão se dividindo. Aqui, num tom mais, um marrom mais claro, a gente nota os grãos de vitelo, né? Se misturando aqui com os núcleos, e aí esses núcleos acabam por se organizar só na periferia do ovo, certo? Como a gente pode ver, ó, as células vão se tornando cada vez menores, consequentemente, os núcleos também vão ficando aqui mais restritos, fica difícil de ver as células individualizadas, a gente enxerga agora como se fosse um tecido aqui, certo? E lá no meio desse ovo, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa massa de vitelo. Portanto, essa divisão, essa clivagem ocorre somente na superfície do ovo, por isso ela é chamada de meroblástica superficial. Então, aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente viu até agora, certo? Então, a gente tem basicamente 2 tipos de clivagem que vai ocorrer ou no ovo total ou no ovo parcial. A gente tem o tipo holoblástico e o tipo meroblástico, e aí esse tipo holoblástico pode ser igual ou desigual. E o tipo meroblástico pode ser no formato de disco, discoidal ou somente na superfície do tipo superficial. Então, quando a gente vê uma clivagem do tipo holoblástica igual, a gente viu que isso vai ocorrer tanto nos equinodermas quanto nos mamíferos e também no anfióxo, certo? No caso dos anfíbios, que vão apresentar uma quantidade moderada de vitelo,
esse ovo vai ter um pouco de dificuldade de se dividir, mas ele acaba conseguindo se dividir por inteiro, então ele é classificado como holoblástico desigual. No caso dos peixes, répteis e aves, a gente vai ter a divisão ocorrendo somente numa região discoidal, no disco germinativo. O restante do ovo, como tem muito vitelo, não consegue se dividir, portanto, a classificação é do tipo meroblástico discoidal. E nos insetos, de uma forma geral, em alguns artrópodes, a gente tem o tipo de clivagem meroblástica que vai ocorrer somente na superfície, meroblástica superficial, de modo que, por conta do acúmulo de grãos de vitelo no centro desse ovo, somente a superfície do ovo é que consegue se dividir. Então, o que ocorre é que, dependendo do tipo de ovo que a gente vai ter ao longo dos organismos, isso vai implicar em tipos diferentes de clivagem. A partir disso, né, do processo de clivagem, como a gente viu, a gente vai formar uma blástula. Essa blástula vai começar a sofrer diferenciação celular, migração celular, e aí a gente vai ter o desenvolvimento inicial desses organismos que a gente acabou de falar, tá? Então, essa blástula, ela vai se transformar numa gástrula pelo processo de gastrulação, e em cada animal que a gente viu agora, esse processo vai ocorrer de forma diferente. E é o assunto das nossas próximas aulas. Então, por hoje era isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.